Isso acontece porque a afinidade dessa neoplasia pelo FDG é bastante alta, né? Se a gente dividir as neoplasias em 3 grupos, aqueles em que existe uma grande afinidade pelo FDG, aqueles que têm afinidade moderada e os de pouca afinidade, o câncer de cabeça e pescoço vai estar no grupo de alta afinidade. É por isso, então, que ele tem aplicação em diversos momentos do acompanhamento desses pacientes. E uma coisa importante também é que o estadiamento tem um grande impacto na estratégia terapêutica. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, são pacientes que foram submetidos à radioterapia com intenção curativa, né? E tem vários estadiamentos, né? Vários graus de acometimento dos linfonodos. Então, vocês vão ver que somente os pacientes que não têm acometimento linfonodal ou têm um acometimento muito pequeno dos linfonodos ficam sem evidência da doença 5 anos depois, após a radioterapia exclusiva. Ao passo que, se eles já tiverem outros níveis de comprometimento dos linfonodos cervicais, essa taxa de resposta, essa taxa de sobrevida livre de doença regional cai bastante. Então, para esses pacientes, a radioterapia exclusiva não é suficiente. O estadiamento desses pacientes normalmente é feito com exame físico, a endoscopia e um CT de pescoço da região cervical e tórax. Alguns serviços usam a ressonância para detectar a invasão perineural ou de outras estruturas e para planejar o tratamento cirúrgico. O problema desses métodos anatômicos é que eles não são capazes de detectar a invasão em órgãos que têm a anatomia ainda preservada. Por isso que o PET tem sido estudado nessa situação e vários artigos já demonstraram a superioridade do PET ao estadiamento convencional. Ele altera o estadiamento TNM em cerca de 1/3 dos pacientes e altera a conduta da radioterapia em cerca de 30%. Essa alteração na conduta pode significar aumentar ou diminuir o campo a ser tratado ou mudar o objetivo da radioterapia, né? Se gera uma terapia primária, exclusiva, ela passa a ter que ser associada às outras formas de tratamento. Então, o estadiamento acurado é realmente crítico para definir o tratamento, especialmente nos tumores localmente avançados, que são estadio clínico 3 e 4, que tem o pior prognóstico, que a gente comentou que os pacientes são diagnosticados, na maior parte das vezes, nesses estadiamentos. E aqui, então, a gente precisa, talvez, saber um pouco do estadiamento TNM, né? O critério T não dá para discutir aqui, primeiro porque ele varia muito em função do local primário. Então, tem um estadiamento T para a língua, outro para o lábio, outro para a rinofaringe, então, enfim, não dá para discutir todos. E, além do que, a gente vai ver, o PET não tem muito valor no estadiamento T. No estadiamento N, a gente vai ver que N1 é aquele paciente que tem um linfonodo ipsilateral à lesão com menos do que 3 centímetros. N2 pode ser N2A se for um linfonodo ipsilateral entre 3 e 6 centímetros. Ele vai ser 2B se forem múltiplos linfonodos ipsilaterais com menos do que 6 centímetros, ou N2C se forem bilaterais ou contralateral à lesão com menos que 6 centímetros. E, por fim, ele vai ser N3 se o linfonodo tiver mais do que 6 centímetros. Então, o que é importante aqui? Eu preciso saber quantos linfonodos tem, qual o tamanho desses linfonodos e se eles são ipsilaterais ou contralaterais à lesão. Vocês podem ver aí que aquele nível de linfonodo, né, aqueles 7 níveis que eu fiquei um tempão falando aqui para vocês, não interferem no estadiamento. Então, do ponto de vista prático, não é tão importante a gente ficar lá vendo se tem um linfonodo no nível 2 e o outro no nível 4, isso não vai interferir no estadiamento em si, né? Essa é uma informação mais importante para o cirurgião quando ele quiser abordar a lesão. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso. E o critério M é N0 sem metástases e N1 com metástase de distância. Aí, a partir daí, a gente vem para o agrupamento. Os cânceres considerados iniciais são apenas do estadio 1 e 2. Para ser 1 e 2, não pode ter metástase cervical, nem metástase de distância, e tem que ser um tumor pequeno, até T2. Se ele tiver
linfonodo acometido ou metástase à distância, ele já vai ser 3 e 4. Bom, então, como eu já comentei, para o estadiamento T, o PET não tem um papel muito bem definido, né? não traz informações a mais. Mas, apesar disso, alguns trabalhos já mostraram que ele é mais acurado na detecção da lesão primária do que o CT e a ressonância. Então, tem uma sensibilidade para detectar, para demonstrar a captação pela lesão primária perto de 100%, enquanto que o CT e a ressonância em torno de 85%. Existem limitações do CT, né, e da ressonância em lesões pequenas e também nos artefatos dentários. Eles atrapalham bastante para avaliar a lesão primária nesses métodos anatômicos. Enquanto que as limitações do PET estão relacionadas à dificuldade de dizer a profundidade da invasão da lesão e determinar a invasão de estruturas vizinhas. Por isso que ele não é muito bom para o estadiamento T. Esse estadiamento T, na verdade, é melhor avaliado pela endoscopia com biópsia, né? Então a gente nem vai se preocupar muito com eles. Nosso problema, nosso papel vai começar aqui, no estadiamento N. Como eu já falei, ele é um importante fator prognóstico. E, atualmente, até o ultrassom com biópsia de agulha fina, de aspiração, tem se mostrado melhor que o CT e a ressonância. De toda forma, todos os métodos anatômicos dependem do tamanho do linfonodo e da forma do linfonodo. Então, a gente vai ter linfonodos acometidos de tamanho e forma normais. Por isso que agregar o PET a esse estadiamento traz aumento de sensibilidade e de especificidade. Uma outra coisa que é interessante quando a gente usa o PET nesse grupo de pacientes é que um dado importante é o valor preditivo negativo, né? Quer dizer, ou seja, se o PET disser que não existe metástase linfonodal, a chance de haver metástase é muito pequena, tá? Então, e isso só vai ser comprovado, né? A gente só vai achar falsos negativos em linfonodos muito pequenos com invasão microscópica. Agora, o valor preditivo positivo costuma ser menor, por causa de processo inflamatório que é muito frequente nesses linfonodos. Então, assim, como eu comentei, a gente tem fator falso negativo em função do tamanho do linfonodo, e outra coisa importante é o tamanho da invasão nodal. Às vezes você tem um linfonodo de 13 milímetros, mas a invasão do linfonodo é pequena, de apenas 2 milímetros. Então, esse linfonodo também pode ser um falso negativo. A sensibilidade do método, então, está relacionada ao tamanho do linfonodo, é de praticamente 100% em linfonodos maiores do que 10 milímetros, entre 5 e 9 milímetros cai para 45%, e menor do que 5 milímetros fica próximo de zero. Então, o PET perde, né, para o anátomo patológico e até mesmo para linfonodo sentinela, que vem sendo usado em alguns serviços. Apesar disso, o uso do PET-CT vai alterar a extensão da dissecção linfonodal que tinha sido planejada antes da realização do PET em até 11% dos pacientes. Para diminuir as chances de falso positivo, a gente pode usar alguns critérios, né? Esses autores sugerem, por exemplo, que quando um linfonodo tem uma captação muito menos intensa do que o primário ou das outras metástases, a gente já deve considerar a possibilidade dele ser um falso positivo. Isso não vale para linfonodos muito pequenos. Então, por exemplo, se eu tiver um linfonodo de 7 milímetros com SUV de 4, ele é muito suspeito, né? Ou mesmo um SUV de 3. Agora, se tiver um linfonodo de quase 2 centímetros com SUV de 3, então a gente já fica preocupado com a possibilidade dele ser apenas inflamatório. A presença de necrose, como eu falei, também aumenta a probabilidade de ser metastático. Linfonodos do nível 2, onde existe muito processo inflamatório, também a gente tem que estar atento para a possibilidade de falso positivo. E no câncer de cabeça e pescoço, a disseminação costuma ser contígua. Então, se você tem um linfonodo remotamente captante, por exemplo, lá no nível 7 ou no nível 4, e a lesão é lá na orofaringe, está poupando os outros níveis, é pouco provável, pelo menos é menos provável que ele seja realmente metastático. Então, aqui é um exemplo, né, de um paciente que tinha um linfonodo submandibular, né, do grupo 1B. Esse linfonodo tinha 7 milímetros,
mas era facilmente identificável, tinha um SUV de 3,5, e aqui, então, apesar da captação não ser tão intensa assim, para um linfonodo desse tamanho, ele é altamente suspeito. E nesse caso, esse paciente ele foi biopsiado e realmente tinha invasão metastática nesse linfonodo. Uma questão difícil é o critério de interpretação. Como que você vai determinar que esse linfonodo é inflamatório ou é neoplásico, né? Isso não existe uma resposta na literatura e é bastante importante que quando a gente lê algum artigo, a gente procure o critério que o autor usou. Isso vai ser bastante importante para você entender por que a sensibilidade dele foi mais alta ou menor, né? E muitos autores não deixam isso muito claro, porque é difícil mesmo, né? Alguns autores dizem assim, 3 observadores avaliaram os linfonodos e avaliaram que eles são hipercaptantes. Mas isso é muito ruim, né, do ponto de vista científico. Como é que eu vou reproduzir isso fora desses pesquisadores, né? Então, essa é uma questão ainda sem resposta, né? Alguns autores usam um critério visual, então eles acham que qualquer captação acima do fígado, por exemplo, deve ser considerada maligna, né, ou como provavelmente maligna. Outros autores usam um critério ainda mais subjetivo, que é assim, se o linfonodo tiver uma captação maior do que os tecidos ao redor. Isso aí também, né, qualquer captação a mais pode ser assim. E outros propõem um limiar de corte de SUV. Então, eles consideram positivo se for acima de 2,5 ou 3. E aí, de novo, a gente tem que ter cuidado e ver qual foi o protocolo de aquisição que ele usou. Porque se a gente pegar esse número que ele obteve num outro aparelho, tentar reproduzir no nosso aparelho, que usa um outro protocolo de aquisição, não vai funcionar. E aí, apesar disso, alguns autores já tentaram comparar se esse critério mais objetivo, com limiar de corte com SUV, é melhor do que o visual, que é daquele jeito completamente subjetivo. E eles mostraram, e tem uns 2 ou 3 artigos assim, que por incrível que pareça, a avaliação visual parece ter maior acurácia. Então, assim, o que é que eu posso sugerir para essa situação que não tem resposta, né? Eu acho que é aquilo que eu comentei. Se você vê um linfonodo já na aquisição padrão, você detecta o linfonodo, ele tem aqueles critérios, principalmente os que têm os critérios morfológicos, a gente pode ficar um pouco mais seguro de que ele é realmente hipermetabólico. Mas esses linfonodos de captação discreta, que eu vejo muito melhor na aquisição otimizada, eu acho que a gente tem que descrevê-los como equívocos mesmo, né? Que podem ser inflamatórios ou neoplásicos. Só que por conta do estadiamento que a gente discutiu aí, não é muito frequente isso ser relevante, né? Então, se ele já tem um linfonodo acometido, daquele lado, já tem um grupo de linfonodos acometidos, não vai fazer diferença saber se ele tem 5 ou 6 linfonodos. Então, a gente passa essa decisão para o oncologista. Se aquele linfonodo realmente tiver uma relevância, ele vai fazer um ultrassom e uma punção com agulha fina, que nessa região não é um procedimento complicado. Bom, para metástases à distância, que não é muito frequente nesse grupo de tumores, tem uma frequência entre 2% e 20%, a gente tem que lembrar de alguns conceitos, por exemplo, um fator de risco, né? Então, quanto maior o estadiamento N, maior a chance dele ter metástase à distância. Algumas localizações cursam com mais metástase, que é o caso da nasofaringe e da hipofaringe. E a gente tem que estar preocupado com isso realmente nos estadios clínicos mais avançados, 3 e 4. Então, assim, se você tem um paciente de estadio clínico 1 que veio fazer PET pré-estadiamento por alguma razão, você encontra uma outra lesão hipermetabólica, você já tem que começar a pensar que isso talvez seja uma segunda neoplasia, não esteja relacionada a essa neoplasia que já tinha sido encontrada.